54. Ikilei Player of the Academy capítulo 141, Guardiões Corin, 4. Autor, salvar pessoas. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Minha mestra era ainda nua contra a mestra da espada Luni Arden. Os dois eram potências que foram classificados no mesmo nível de cavaleiros de grau semi-único em lendas heroicas de Aran. A briga entre os dois estava destinada a ser emocionante de assistir, ao mesmo tempo em que seria um trampolim importante para o futuro do relacionamento deles. No jogo, as lições de Irin eram consideradas apenas parte do sistema que permitia aos personagens ganhar pontos de experiência e habilidades ocultas, mas agora que isso se tornara o mundo real, as coisas seriam diferentes. Mesmo no meu caso, eu havia aprendido a essência dos 8 trigramas e os princípios básicos dos 6 caminhos da lança. Na última iteração, o membro mais forte do nosso grupo não fui eu nem o estúpido Sr. Park, foi Lunia. No entanto, ela começou a ser excluída do grupo a partir do 3º ano e, por isso, não pôde receber aulas da mestra. Outro motivo pode ser que minha mestra, na última iteração, passou a maior parte do tempo me dando sermões. Vamos decidir o vencedor com apenas uma luta. O primeiro a ferir o adversário vence. Parece bom? Certo. E as armas? Por questões de segurança, vamos usar armas não letais. Acordado. Lunia demonstrou sua concordância quando Lady Josephine se aproximou e conjurou suas armas com o feitiço não letal. Como resultado, uma fina camada de mana foi criada na superfície das lâminas, tornando-as mais próximas de uma arma contundente. Eu me pergunto como será. Os dois ficaram frente a frente, segurando, respectivamente, uma lança e uma espada. Mesmo sem terem se enfrentado, a luta já havia começado. Havia um ditado que dizia que a luta entre especialistas de alto nível era decidida num piscar de olhos. Com prudência e cautela incomparáveis às que demonstrou durante sua luta contra mim no exame intermediário do ano passado, Luni olhou profundamente para o mestre. Ela já devia ter notado que ele não era apenas forte. A brisa gelada era o único sinal de movimento nas proximidades dos dois, mas vários ataques devem ter acontecido em suas mentes. Todos os presentes, que trilharam o caminho das artes marciais, provavelmente estavam pensando nas lutas que deviam estar acontecendo dentro de suas cabeças. Por fim, Mestre e Lunia se moveram ao mesmo tempo. Movimentaram todos os músculos do corpo para a postura ideal que lhes permitisse avançar imediatamente. Os pés, coxas e tronco de Irin se aproximaram do chão em uma postura semelhante à de um leopardo se preparando para uma corrida, e, lança perfurante de som, Lunia dobrou os joelhos enquanto seus pés empurravam a poeira abaixo em uma forma diagonal. Corte mais rápido. Seus níveis de concentração estavam em outra dimensão. Eles estavam no reino da previsão prática do futuro. Era uma demonstração de cálculo perfeito de distâncias e uma compreensão absurda dos princípios do movimento. Em suas posturas perfeitas e mais otimizadas, que cada um deles havia praticado centenas de vezes, um deles esfaqueou, enquanto o outro cortava lateralmente. Kang. O que ecoou foi um som relativamente suave, incompatível com o longo silêncio de confronto que o precedeu, mas resultou em um efeito agudo que chegou até nossas bochechas. E o resultado da luta foi decidido naquela fração de segundo. Lunia murmurou com os olhos fixos na ponta afiada da lança que estava logo abaixo do seu queixo. Aquele não era o domínio. Os primeiros ataques tiveram a mesma quantidade de poder e potencial, mas durante aquele breve momento de contato, Irin torceu levemente o pulso para modificar a trajetória da lança. Devido a essa pequena mudança, ela parou o ataque de Lunia e imediatamente prosseguiu com um segundo ataque, direcionado ao seu pescoço. Foi uma facada maravilhosa que poderia até ser elogiada como a manipulação divina da lança. Espetacular. Lunia reconheceu as habilidades de Irin naquele ataque. Foi tão significativo aquele ataque. Você também foi incrível, Lunia. Alcançar a velocidade de um golpe de lança com uma espada é realmente difícil. Naquele momento, você adicionou aura à sua bainha, certo? Apenas uma mera imitação de uma característica da bainha da minha irmã. Uma explosão de aura na bainha para desembainhar a espada rapidamente. É uma tentativa interessante. Em troca, você perde em precisão, mas parece ter compensado isso com muita prática. Quanta prática ela devia ter feito para aquela demonstração de Batojutsu. O movimento daquela espada naquele momento era uma prova do extraordinário trabalho árduo de Lunia Arden. Mas posso ajudá-lo a ser meio fôlego mais rápido com o mesmo movimento, apenas alterando um pouco sua postura.
Isso é o mais rápido que se pode chegar. Essa é a conclusão a que cheguei depois de milhares e dezenas de milhares de golpes. Não importa quanto tempo você tenha investido para aperfeiçoar esse movimento, você pode multiplicar isso por centenas e ainda ficar aquém do quanto eu vivi. Posso te garantir, Lunia, você pode ficar ainda mais rápida do que isso. Entre os grandes nomes, não havia ninguém preguiçoso o suficiente para relaxar no treinamento. Às vezes havia pessoas como Alicia, mas mesmo um gênio sem precedentes como ela tinha limites sem experiência e prática. Trabalho duro. Em termos de talento para trabalhar duro, tanto Lunia quanto eu éramos bem avançados nesse aspecto, mas a quantidade de tempo que o mestre viveu era algo totalmente diferente. Tudo o que ela construiu ao longo de 1000 anos de conflito foi a divina arte da lança do vazio, 6 caminhos da lança. Entretanto, contra Tatis Valtazar, até mesmo a habilidade de ir com a lança. De qualquer forma, isso deve ser o suficiente, certo, senhorita Lunia? De fato. Pode ter sido uma batalha curta, mas foi o suficiente para Lunia ver e reconhecer as habilidades do mestre. Finalmente, isso marcou o verdadeiro começo das aulas de Erin. Um céu acima do chão e um céu acima do céu. Havia uma diferença avassaladora de habilidades. Entre nós e a mestra Erin havia uma parede alta e intransponível. TCH. O mesmo aconteceu com Alicia, Doron e os irmãos Lobos. Os 4 atacaram ao mesmo tempo, mas foram desarmados por Erin sem cerimônia. Ela viu através de tudo. Alicia até usou o domínio no final e teve o apoio de dezenas de espadas mágicas e dos ágeis irmãos Lobos, Ren e Ron, mas nenhum deles foi capaz de acertar golpes significativos no mestre. Chega. Com uma expressão severa no rosto, Erin pôs fim à briga enquanto os meninos e meninas imediatamente desabavam no chão. Ela então começou a dar a cada um deles um feedback personalizado. Em primeiro lugar, Ren e Ron. Seus ataques são fortemente guiados por instintos. Racionalmente, vocês sabem como lutar com sabedoria, mas não seguem isso com seus movimentos. Às vezes, vocês se movem antes de pensar. Isso porque sua mente racional não consegue acompanhar seus reflexos. Quanto ao estudante Doron, suas habilidades são extremamente completas, mas há uma pequena lacuna ao usar espadas mágicas específicas. Isso ocorre porque há muitas espadas sob seu controle. Ter várias espadas pode ser muito eficaz ao lutar contra grandes números, mas ao lutar contra um indivíduo, você deve reduzir o número de espadas e se concentrar em refinar seu controle. Aluna Alicia, você tem o hábito de confiar demais no domínio. Seus fundamentos ainda não amadureceram o suficiente. Você precisaria melhorar suas posturas durante o combate corpo a corpo. Críticas construtivas, rápidas e precisas. Erin imediatamente deu conselhos e os guiou pelo caminho correto, ao mesmo tempo em que explicava dicas e truques sobre como usar armas, aura e mana em determinados momentos, bem como o que se passava em sua mente durante as lutas. E agora, Mari, Corin e Uahan. Quando ela terminou de guiar os 4, Erin se virou para nós e continuou. Vocês 3 são muito fortes, então vou ensiná-los individualmente. Este campo de treinamento não é pequeno, mas... Foto. Josepina estalou os dedos, teletransportando todos nós para um poço de escuridão absoluta. Naquela área escura de nada, a voz do mestre era a única coisa que eu conseguia ouvir. Corin, tente manifestar o sol. Não vou conseguir durar 30 segundos com meu atual. Eu imediatamente derramei meu mana. Manifestação solar. Claions solares. Um grande sol surgiu abruptamente do nada. O poder de Claions solares iluminou o mundo escuro, revelando a identidade desta dimensão negra e pura. Esse paraíso das sombras. Esta era a terra que só podia ser acessada por aqueles com permissão da rainha. As únicas fontes de luz neste mundo eram a lua e as estrelas, e, no entanto, naquele momento, diante de nós estava o sol que eu havia materializado. Senhor Corin, vai ficar tudo bem? O senhor não consegue aguentar por tanto tempo, né? Alicia perguntou preocupada, já que o sol era a única fonte de luz naquele momento, porém, isso já estava bem acima dos meus limites. Pelo que verifiquei na semana passada através do medidor de mana dentro do campus, minha capacidade total de mana era de cerca de 8.000. Não era inferior nem mesmo a da maioria dos magos semi-grau 1, mas com apenas isso, era difícil manifestar o sol por mais de 30 segundos. Isso porque a manifestação do próprio sol custava mais de 5.000 mana e exigia centenas de mana por segundo para ser mantida. Mas e se houver uma fonte infinita de mana?
Deve ficar tudo bem. Este lugar tem uma concentração absurda de mana. Sendo uma maga, Mari parecia já ter notado isso e ficou confusa com a densidade de mana dentro do paraíso. Este era o paraíso das sombras. O outro lado do mundo, Tirnanog. Era literalmente um paraíso perfeito, abundante em tudo, inclusive mana. Neste lugar, não há fome, doença ou morte. É um pedaço do paraíso onde você pode viver em eterna juventude e beleza. Naturalmente, não há limite para o mana aqui. Ao ouvir a explicação de Josepine, Mari murmurou em choque e confusão, imaginando como tal lugar poderia existir. Disse o mestre em resposta. Você pode usar uma quantidade ilimitada de mana, mas é claro, a consequência de usar mais mana do que seu corpo pode suportar é algo que você deve lidar sozinho. O quê? Então, Corin. Respondi enquanto ainda mantinha a manifestação do sol, o que era o mesmo nível de usar dezenas de grandes feitiços ao mesmo tempo. Está tudo bem. Já usei por mais de alguns minutos da última vez. Bom trabalho, Corin. Por enquanto, você precisa se familiarizar com a manutenção e o uso do sol. Tente manter isso até que todos os outros tenham terminado a lição. Tudo bem. Havia 3 estágios para o sol, claiões solares. Concentração, feixe concentrado, manifestação e compressão. O poder monstruoso da compressão solar e as baixas que ela poderia causar eram algo que ainda me lembro da última iteração. Para finalmente chegar a esse estágio, tive que me familiarizar com a manipulação do sol. Vamos começar com você, Wahan? O que enquanto eu mantinha o sol iluminando o paraíso, Josepine convocou Wahan para a dimensão visível, porém intangível, em que Irin estava. Diante de todos, a mestra abaixou sua lança no chão. O que você está fazendo? Eu lutarei com você com minhas próprias mãos. Wahan pareceu um pouco irritada com essas palavras, franzindo levemente o rosto. Ela parecia ter interpretado o comentário como uma provocação, dizendo que mãos nuas seriam suficientes para lidar com ela. Você vai se arrepender. Apesar de dizer isso, Wahan não atacou Irin cegamente. Apenas algumas semanas atrás, Wahan enfrentou o monstro Tatis Valtazar e se tornou muito mais prudente por meio da experiência de enfrentar alguém que tinha a capacidade de compensar a diferença de força com habilidade. Seus olhos não estavam no mesmo nível dos de Lunia, mas, mesmo assim, ela olhava profundamente para Irin e absorvia cada movimento dela. Seus pés eram cautelosos e pesados como um monte Tai. Ela não era mais tão dependente de seu corpo inquebrável e havia se tornado muito mais cautelosa. Obrigado. Foi então que a primeira a se levantar do chão foi Irin. Após encurtar a distância num piscar de olhos, ela desferiu um golpe de palma enquanto Wahan calmamente retaliava com um soco. No momento em que o punho de Wahan entrou em contato com a palma da mestra, seu punho foi envolvido como uma pedra perdendo para o papel. Imediatamente depois disso, a mestra usou o impulso do soco contra ela, puxando Wahan mais para perto. Só isso foi o suficiente para desequilibrar Wahan e fazê-la tropeçar para frente. Não me trate como um tolo. Antes que Wahan pudesse terminar a frase, um chute acertou a parte de trás do seu joelho. Um chute daquele nível provavelmente não seria capaz de infligir nem 0,01 de dano através do corpo inquebrável. No entanto, o que Wahan sentiu em seguida foi uma perda completa de equilíbrio. Aquele pequeno chute e um movimento sutil foram tudo o que ela precisou para cair no chão. Fracasso. Seus olhos se voltaram quando seu corpo caiu no chão. Sem continuar com mais ataques, a mestre recuou, permitindo que Wahan se levantasse imediatamente. A aura demoníaca, a aura destrutiva e explosiva de Yin se reuniu em suas mãos, ameaçando destruir as moléculas de ar próximas. Lembre-se dos princípios básicos. Você deve sempre se manter firme como um monte Tai. Wahan lançou seu punho explosivo, mas em resposta, a mestra esquivou-se intencionalmente, lenta e tranquilamente, como se estivesse ensinando a ela que os movimentos aparentemente mais rápidos e fortes nem sempre eram a solução. Pang! Tudo o que ela fez foi torcer levemente o tornozelo. O soco de Wahan, que havia esmagado o chão com apenas um impacto, não conseguiu ferir Irin de forma alguma. Em segundo lugar, não se deixe levar pelo uso de toda a sua força. É normal não vencer a guerra mental, mas você não pode perdê-la. Depois de agarrar o punho que passou por ela, Irin lançou Wahan para longe com um golpe de ombro. Antes que alguém percebesse, ela conseguiu terminar de escrever runas no corpo de Wahan. As runas foram ativadas, arremessando Wahan para longe num piscar de olhos. Incapaz de se controlar,
O Aham rolou pelo chão várias vezes antes de finalmente se levantar, mas, quando se levantou, o punho de Irim já estava bem na frente de suas têmporas. Pang! O ar estalou em suas têmporas, e a explosão que ocorreu bem ao lado de sua cabeça foi o suficiente para sacudir seu corpo momentaneamente. Ut! Ainda não havia danos ao seu corpo, mas era uma cena em que saía diretamente de sua memória. Ela balançou o braço com força em retaliação, mas foi facilmente desviada quando Irim levou a palma da mão à testa de Aham. 8 trigramas palma celestial. Bom! O Aham foi arremessada para trás mais uma vez, rolando inúmeras vezes no caminho. O choque em si não foi tão grande, mas seu corpo cambaleou ao se levantar, sugerindo que seu cérebro havia sido sacudido naquele momento. Em vez de confiar apenas na força ou na velocidade, a mestre demonstrou como era possível retaliar usando pequenos movimentos das articulações e prevendo os movimentos do oponente. Em seguida, ela golpeou repetidamente seus pontos vitais de maneira elegante. Os princípios do Fangei Fist são aqueles que ensinei pessoalmente ao Tats. Não importa o quão forte você seja, seu cérebro vai dar um solavanco se você permitir que seus órgãos vitais sejam atingidos inúmeras vezes. Eu sei. Era algo que ela havia vivenciado em primeira mão com Veltazar. O Aham admitiu isso enquanto Irim batia palmas com força, indicando uma mudança de humor. Acredito que você já estava aprendendo com Corin, mas é só um lembrete. O Aham, você deveria praticar os princípios dos 8 trigramas. O que você mais precisa agora não é um reforço para sua força, mas sim se acostumar com as posturas e teorias. O que a seguir, Mari? Sim. Mari se aproximou nervosamente em resposta. Não era estranho que ela estivesse nervosa depois de ver todos perderem de forma tão unilateral. Tente tudo o que puder sem se conter. Tudo bem? Este é um treino para uma batalha real, então seria melhor não haver restrições. Viemos aqui para evitar danos às instalações, então não se preocupem. Certo. Dogo, sai. Primeiro, ela começou invocando Dogo. Deixando Dogo na vanguarda, Mari recuou para dar suporte com magia. O estilo de luta da chefe, Mari, era extremamente equilibrado e versátil. Você é o mestre de Corin, então. Eu vou com tudo. Reino do Sangue sem a menor hesitação, Mari ativou seu reino absoluto. Agora que ela havia sido forçada a entrar naquela área, a mestra teve que lutar contra Dogo e Mari com sua agilidade restringida. Dogo. Mordida. Uau! Dogo, que estava ainda menos hesitante que Mari, marchou em direção ao mestre a uma velocidade explosiva. Foi um ataque às cegas. Não havia nenhum ser vivo neste mundo que escapasse ileso após receber aquele ataque frontal, então Irim precisava fazer alguma coisa. Em resposta à acusação, ela respondeu exatamente da mesma forma que eu. A ponta da lança caiu em direção às grandes garras do cão. Modificando a trajetória do ataque, as artes secretas de Lanasa tentaram desequilibrar o atacante. Em seguida, com uma estocada, o uso típico de varrer a grama era Kiao. Lembrando-se da experiência que teve comigo, Dogo girou o corpo naquele breve instante para desviar da lança e continuar com o ataque. Uma resposta rápida, mas não inteligente. No entanto, a mestra já estava preparada para isso. Ela usou as técnicas tradicionais de artes marciais sem luvas para parar o ataque frontal de Dogo e, em vez disso, o jogou no chão. Au! Devido ao choque repentino no pescoço e na coluna, Dogo teve dificuldade para se mover por um tempo. Como estava na forma de um organismo, não conseguiu escapar das consequências de um golpe poderoso direto em seus órgãos vitais. Dogo, volte! Maria gritou enquanto o corpo de Dogo se dissipava imediatamente e se espalhava em fragmentos carmesim de mana. Ele rapidamente retornou às sombras dela. O fato de ela ter resgatado Dogo, o vanguarda, significava que ela havia terminado de preparar um feitiço poderoso que não precisava de ninguém para defendê-la. Lança de cristal, lança de sangue, chuva de gelo, inúmeros círculos mágicos surgiram atrás dela. Nenhum deles estava no nível de magia grandiosa, mas a quantidade de poder e mana embutida em cada uma dessas magias rivalizava com a de várias magias grandiosas. Foi por causa da especialidade de Mari, amplificação de mana, que permitiu que magias de nível elementar fossem tão poderosas quanto magias de nível médio ou até mesmo alto. Isso pode doer um pouco. Dizendo isso, ela bombardeou ele implacavelmente com feitiços sem fim à vista. As gotas de gelo e as lanças de sangue que caíam destruíam o chão enquanto uma enorme lança de cristal penetrava fundo no solo.
Não seria exagero dizer que era uma cena saída diretamente do inferno. Bombardeio após bombardeio. A poeira tomou conta dos olhos de todos enquanto o solo árido não mostrava nada além dos sinais de destruição. Todos assistiam horrorizados, mas sem se tornar complacente. Mari olhou seriamente para a poeira para ver o que estava acontecendo por trás do véu. Alguns de nós, que éramos um pouco mais perceptivos do que outros, já tínhamos percebido isso. Cuidado! É o lado direito do seu pescoço. Ate! Naquele curto espaço de tempo, Mari reagiu rapidamente, construindo uma barreira de gelo sangrento. No entanto, o chute rompeu a barreira de gelo e a atingiu no pescoço. O que? Seu corpo caiu direto no chão com aquele chute certeiro no pescoço. Felizmente, ela não se feriu graças à rápida formação de uma camada de gelo que amenizou o choque da queda, mas... obviamente. Mari engasgou, sentindo a lâmina fria da lança pousada em seu pescoço. Não abuse de feitiços grandes. Ao lutar contra um único indivíduo, tudo o que ele faz é tapar sua visão. Eu admito a derrota. Tanto Dogo quanto Mari não conseguiram resistir a mais de 5 ataques. Mari admitiu a derrota, reconhecendo a incrível experiência de seu oponente. Amplificação de mana, não é? Aquela que permite que magias de nível elementar tenham o mesmo poder que magias de nível médio. Sim. Mantenha a potência, mas reduza o tamanho e aumente sua precisão. Depois de dar fé de Baca a Mari, a mestra finalmente se virou para mim. O último é Corin. Pegue sua lança enquanto mantém o sol ali. Vou tentar. Finalmente chegou a minha vez. Erguendo minha lança prateada, caminhei em sua direção. Em seu modo de professora, a mestra era um pouco mais fria do que seu eu habitual, caloroso e benevolente, e dava feedback construtivo sempre que possível. Claro, ela ainda era legal por ter nascido uma pessoa tão gentil, mas aqueles que a conheciam como alguém que era sempre amigável e sorridente tendiam a se surpreender com essa diferença no começo. Ser rigoroso quando a situação exigia, mas sempre com um toque de gentileza, esse era o tipo de pessoa que Mestre era. Eu estava pronto para aceitar qualquer comentário, não importando quão rigoroso e frio ele pudesse parecer, e lentamente me corrigir com o tempo, porque aos olhos do criador de Six Eyes of Tispear, eu provavelmente não era diferente de um novato. Excelente trabalho, Corin. Você é ótimo em calcular distâncias e espaçamentos. Dá para perceber o quanto você pratica todos os dias. Não está perfeito, mas consigo ver seu trabalho arduado. Um pouquinho de esforço e você ficará ainda melhor do que o rapidinho. Eu já disse isso uma vez, e mesmo assim você é tão inteligente e rápido para aprender. Absolutamente incrível. Será que você puxou alguém? Você está indo tão bem. Vamos tentar mais uma vez? Tente dar passadas mais largas desta vez. Suas pernas são muito longas e bonitas, então não vai ser difícil. Ah! Você se machucou? Eu devia ter me contido um pouco mais. Olha o arranhão na sua testa. Devo soprar para você? O que estava acontecendo? Isso. É um pouco diferente, não é? Incrível. Maravilhoso. Como esperado do meu Corin. Como alguém pode ser tão bonito? Mestre. Você não está sendo muito parcial. Ikilei Player of the Academy capítulo 142, Guardiões Corin. Vamos encerrar aqui por hoje. Disse a mestra, nos dispensando depois de terminar de analisar as posturas e o progresso de todos pela última vez. Já é noite. Não percebi porque o sol estava alto o tempo todo. Comida. Corin. Quer dar uma passada na cidade e comer alguma coisa? Devemos nós. Era bem provável que tivéssemos que ficar até tarde com frequência a partir de então pareceu uma boa ideia encontrar um lugar para jantarmos juntos ou procurar ingredientes e cozinhar em casa. Felizmente, nosso escritório ficava em uma boa localização e provavelmente não seria difícil encontrar um bom restaurante. Você pode ficar um pouco para trás, Corin? Mestre. Olhei para ela por um tempo, antes de me virar para os membros da minha guilda. Vocês podem ir sem mim. Quando mandei todos embora, Mestre Irim pulou na frente e começou a acariciar minha cabeça. Você foi excelente hoje. Pude perceber muito da sua competência nos detalhes sutis e profundos, sem falar nos seus fundamentos. Ainda está longe de ser suficiente. Houve algo que notei durante a luta contra Tatis Valtazar quando nossas lanças estavam alinhadas. Ele não estava dando tudo de si. Nem usou todo o seu arsenal, e mesmo assim eu fiquei completamente arrasado. Não se preocupe muito com o que aconteceu com o Tats.
Estou aqui para ajudar você a diminuir essa diferença. Obrigado. Ficando na ponta dos pés, ela acariciou o meu cabelo mais uma vez antes de recuperar sua lança através da runa do retorno. A razão pela qual eu disse para você ficar para trás é para ajudá-lo a compreender o poder adormecido dentro de você, aquele que você ainda não consegue controlar totalmente, que agora você está usando apenas como um armazenamento para a aura. Você quer dizer o núcleo de aura do Duque Sebancia. Que nome nostálgico. Ele era uma pessoa extraordinária. Você o conhece? Claro. Porque ele foi meu discípulo há 800 anos. O grande herói, Duque Sebancia, que tinha status absoluto há 800 anos, era um de seus discípulos. MHMM. Isso foi quando eu estava vagando pelo continente. Foram apenas 3 anos, mas na juventude ele aprendeu comigo antes de sair pelo mundo. Depois disso, em reminiscência, ela acrescentou que havia um rumor de que ela era uma bruxa que não envelhecia. Aquele jovem se tornou um grande herói depois de 20 anos. Não foi tão bom no final, mas... Contei a ela como conheci a alma de Sebancia Duque na biblioteca. Ela respondeu com admiração, aparentemente sem saber que o Grimório de Sebancia Duque estava dentro do campus. Deve ter sido colocado por um dos meus discípulos de 100 anos atrás, Arun. Quando estávamos construindo a grande biblioteca, havia muito da minha coleção, mas também havia a contribuição dos meus discípulos. Foram coisas como essa que me fizeram pensar em como os relacionamentos humanos tendem a se conectar misteriosamente ao longo do tempo. O fato de o núcleo de aura de Sebancia ter ido parar em seu corpo, talvez seja obra do destino. A mestra então disse enquanto batia na minha lança com a dela. Tente ativar esse poder. Toquei o núcleo de aura dentro de mim, aquele que pertencia a Sebancia, e retirei a aura dele. Primeira lança demoníaca. Escuridão. Sebancia costumava incorporar o poder de seu núcleo de aura em sua arma, mas o que você está fazendo agora não é a maneira correta de usá-lo. Ela pousou sua lança na minha lança de prata, que agora estava imersa em escuridão. Ao fazê-lo, a aura negra que antes residia na lança de prata começou a se mover para a lança dela. Isso é uma evidência de que você ainda não domina o controle da aura. Além disso, e o mais importante, é porque você não entendeu a natureza da aura de Sebancia. Sua lança, que havia absorvido toda a aura, estava agora negra como breu. Ela ergueu a lança bem alto no ar, antes de golpeá-la como se desenhasse uma cruz. Segunda lança demoníaca, o seu caindo sobre 5 dragões Quarang. Um rugido ressoou pelo paraíso. A poderosa expansão da aura cortou as nuvens distantes e feriu a terra abaixo. Esta é uma das habilidades que ela aprimorou repetidamente para decapitar os 5 dragões malignos que estavam trazendo caos ao reino. Quanto ao resultado, tenho certeza de que você já sabe disso. Veja. Este é o poder que desafia os céus, aquele que usei na minha juventude para matar um dragão. Não pude deixar de engolir em seco ao olhar para o dano causado ao mundo. Era algo que apareceria nas lendas. Bem, talvez não fosse nada de estranho, considerando que ele próprio era um herói lendário. Agora mesmo, você tem 3 coisas para trabalhar. Primeiramente, acostume-se com a manifestação do sol. Em segundo lugar, aumente ainda mais sua habilidade com a lança, até que você possa realmente dominar o vazio. Por fim, você deve aperfeiçoar o poder que Sebancia lhe deixou. Você deve aprender a incorporar a aura na arma usando a primeira lança demoníaca e usar a segunda lança demoníaca para liberá-la, além de aprender sua forma final. Disse a mestra com um sorriso, enquanto segurava sua lança branca e reluzente, que recuperou o brilho após liberar cada resquício de aura negra que havia absorvido. Era uma demonstração perfeita e maravilhosa de manipulação de aura. Quanto tempo levaria para ela atingir aquele nível? E quanto tempo Sebancia levou para chegar a esse estágio? Será que conseguirei fazer isso? Foi então. De repente, sua lança começou a voar em minha direção. Usei minha lança para bloquear aquele ataque cortante e penetrante, e o choque das 2 lanças criou uma flutuação no ar ao nosso redor. O ar continuou a ressoar enquanto lâminas de vento vivantes irrompiam em todas as direções. Foi uma simples facada, apenas uma facada e, no entanto, foi seguida por todos os tipos de fenômenos que fizeram o mundo tremer. Quem você acha que é aquele que está diante de você? Eu mesma sou a primeira guardiã deste mundo, a mestra de incontáveis heróis. Eu sou a deusa dos heróis. Danã da justiça. Mestre dos heróis. Guardião da humanidade. Posso garantir que, como alguém que criou inúmeros gênios, você realmente tem o talento de um herói.
Seus talentos são reais. Bem, eu também penso assim. Fufu. E não estou falando apenas do seu talento com a lança. Você é talentoso em algo que, acredite ou não, é de longe a coisa mais importante para quem quer lutar. É. O que seria isso? Convicção. Uma convicção inabalável que lhe permite declarar sua presença ao mundo. Essa é a aptidão, o talento e a base de um herói. Mesmo que eu não seja tão convencido assim. Na verdade, tem muita gente importante que falou bem de mim. Lunia e Garrand, o imperador da espada, eram exemplos disso, e mesmo na última iteração, o mestre me escolheu em vez de Park Siu. Mesmo nesta iteração, você tem o direito de herdar tudo o que eu já tive, Sebastião que me escolheu como seu herdeiro. Como o mestre disse, talvez houvesse algo em mim que os fizesse me reconhecer. Eu lhe passarei tudo o que tenho e o aperfeiçoarei. Você se tornará o herói que salvará este mundo, tornando-se mais forte do que qualquer outro. Dizendo que era um presente para aquele que voluntariamente jurou se tornar um herói, a deusa deu suas bênçãos. Depois que o treinamento terminou, o mestre e eu deixamos o paraíso e caminhamos juntos pelas ruas. Os restaurantes parecem ter mudado muito. Você não esteve aqui como presidente Ryu? Afinal, aquilo era um fantoche. Às vezes eu fingia comer para evitar suspeitas, mas era só isso. Parecia que para ela, que estava selada há 80 anos, as refeições eram apenas uma maneira de evitar suspeitas. Ah, mas a Clara às vezes me trazia comida. É verdade que as pessoas comem peixe cru hoje em dia? Você quer dizer, Suzy? Sim. Clara ficou horrorizada. Mas parece ser um dos pratos favoritos de Ua. Vamos tentar um dia. Claro. A qualquer hora. Começamos a caminhar novamente. Embora ela já devesse ter estado ali algumas vezes como presidente, ela parecia bastante animada agora que estava andando pelas ruas com seu verdadeiro corpo. A propósito, como foi manifestar o sol? Honestamente, ainda sinto como se meu interior estivesse se revirando. Era possível continuar manifestando o sol graças ao suprimento infinito de mana do paraíso das sombras, mas isso custava caro ao meu corpo. Garantir que ele permanecesse lá, além de brandir a lança, foi uma experiência horrível. Você precisa se acostumar. Clion Sulais já reconheceu você como dono. Se eu pudesse comprimir o poder do sol, eu seria capaz de reviver a habilidade do todo-poderoso rei, El Xadrez, que havia encurralado Park Siu na última iteração. Isso literalmente me tornaria o deus do sol, mas havia outro pré-requisito que precisava ser atendido para que isso acontecesse. Não se esforce demais. Se você superar o teste no tesouro, Magmel, você receberá o Ergetlão de Nuada, feito pessoalmente por Diancest. Diancest Nuada. Ao dizer esses nomes, havia um brilho de reminiscência e nostalgia em seus olhos. Eles eram sua família? Sim. Diancest, Nuada e Lug. Éramos todos parte de uma família, porque nós, os Danan, éramos uma grande comunidade. Danan. A raça que reinava sobre esta terra antes dos humanos, os chamados deuses. Este continente, criado pelos titãs celestiais e enriquecido pelos Danan, foi invadido pelos Goideus. Eles absorveram a benevolência e os ensinamentos dos Danan e, por fim, rebelaram-se contra os deuses, inaugurando a Era dos Heróis. Enterrados na ganância, eles tomaram o paraíso para si, o que foi registrado no livro das invasões de Irim. Assim, os Danan caíram em desgraça. Tudo ruiu, com o futuro pesando sobre os ombros de um jovem Danan que tinha o mesmo nome do paraíso. Parece que envelheci, já que sinto uma nostalgia do nada. Isso não tem nada a ver com a idade. Todo mundo é assim. Fufu. Acho que você não deveria, considerando o quão jovem você é, mas... A mestra virou-se para o céu com um olhar vazio. Ela encarou o céu escuro da noite como se confiasse nas estrelas para relembrar o passado. Todos eles partiram. Partiram depois de cumprirem seus deveres. Às vezes, eu me ressentia dos meus ancestrais por partirem preventivamente, deixando tudo para trás em minhas mãos. 1000 anos. Provavelmente não havia ninguém no mundo que pudesse entender o que se passava na mente da última Danan, que vinha cumprindo seus deveres em silêncio por mais de 1000 anos. Deve ser por isso que fiquei tão feliz. Baltazar Tatis. Era uma criança deixada pelos ancestrais. Quando percebi que não era o último da minha espécie, como pensava inicialmente. Devo ter ficado muito emotivo. Ela baixou o olhar inexpressivamente para mim. Cometi um erro muito grande no passado e tenho o dever de corrigi-lo. Entende o que eu quero dizer? Você realmente vai se envolver.
Não posso deixar isso para as crianças. Posso? Esse assunto era uma constante fonte de discussão entre nós. Eu queria escondê-la no paraíso das sombras o máximo possível, mas, no final, não consegui dissuadi-la. Adultos não podem se esconder atrás de crianças. Mesmo que algo ruim acontecesse comigo, Erin. Quando de repente a chamei pelo nome, a mestra arregalou os olhos e olhou diretamente para mim, piscando seus olhos redondos. Olhando em seus olhos, forcei a encostar-se na parede e declarei: no futuro, perdi muitos dos meus companheiros. Para Fermac, Dunskite, Dunnorix e Oshide. Meus camaradas foram mortos, e houve muitas pessoas que não consegui salvar. Rim. Isso inclui você. Mas isso é algo que eu devo fazer. Não. Desta vez é diferente. Não vou deixar ninguém escapar. Ninguém vai morrer. Isso pode ser uma forma de obsessão e teimosia minha, mas se eu realmente fosse alguém digno de ser escolhido pelo Deus do Sol, pelo sistema e pelo Mestre dos Heróis, você não vai morrer desta vez. Porque eu vou te salvar. Mas isso é. Confie no seu discípulo. Você disse que eu tenho as qualificações de um herói, não é? Erin. Tudo o que você precisa fazer é confiar em mim e ficar atrás de mim. Talvez eu estivesse sendo arrogante. Talvez eu estivesse sendo egocêntrico demais. Não desconsideraria o infortúnio dos bons. Desde que gravei esse voto neste corpo, nunca desisti de você. Portanto, não haja como se já tivesse vivido o suficiente ou como se estivesse pronto para deixar o mundo na frente do seu discípulo. Pergunte a qualquer um aqui e dirão que você se parece com a minha irmã mais nova. É só porque eu não envelheço. Não importa se você viveu uma vida longa ou não. Você e eu ainda temos um longo caminho a percorrer. Podemos continuar a viver enquanto antecipamos o que virá amanhã. Diante dela, que ainda parecia estupefata, abri um largo sorriso. Tudo vai ficar bem. Tenho certeza que sim. Fufu. Por fim, ela começou a sorrir novamente. Parecia perplexa ao ver uma jovem como eu agindo como adulta. Abrace-se como Nelly. Herbert, certo. Você é um adulto. Claro. Sou obviamente um adulto muito maduro, considerando minha experiência do futuro. Tenho 22 anos. Na verdade eu tinha mais de 40 anos, mas isso não vinha ao caso. Você ainda é mu? Não. Todo mundo é amigo acima dos 20. Realmente. Então saia, coma uma comida deliciosa, faça amigos, compre roupas bonitas e aproveite a vida. Você tem alguém disposto a fazer tudo isso junto com você? O mestre olhou ao redor, antes de se virar para mim com as bochechas coradas por algum motivo. Então você pode fazer isso comigo, Corin? Por que não? Na verdade, eu estava falando sobre Lady Josephine, mas... Bem, acho que ela não estava aqui agora. Vamos fazer tudo juntos. Ah, que sorte! Não esperava que uma fortuna dessas chegasse perto do fim da minha vida. Ela estava agindo como se aquele fosse o fim da vida dela de novo. Então cortei a cabeça dela com a mão. A mestra Erin olhou para mim em estupor, piscando os olhos depois de ser atingida de repente por sua discípula, mas eu descaradamente abri a boca. Você parece tão bonita e jovem, mas isso não serve para nada quando sua mente é tão velha. Cinismo e pessimismo estão longe de ajudar. Certo. O tempo que você viveu até agora não significa nada. Levante-se. Mantenha as costas retas. Estique o peito. Se você acredita que tudo ficará bem, pode ser considerado jovem, não importa quantos anos você realmente tenha. Onde você aprendeu a dizer essas coisas? Todos eles vêm da honestidade do meu coração, linda senhora. Segurando sua mão, beijei as costas dela e olhei para ela com um sorriso. Sério. Não consigo te vencer com palavras. Um mestre não deve tentar vencer seu discípulo. A razão pela qual voltei no tempo é a razão pela qual assumi o destino de salvar o mundo em vez do jogador. Tudo porque eu era um grande ganancioso que queria salvar todo mundo. Isso era algo que eu não podia voltar atrás. O mundo que eu salvei precisava ter todos nele. Ninguém poderia ficar de fora daquele quadro. Naquela noite, prometi a mim mesmo mais uma vez. Germaine Luther foi um espião enviado pela velha fé. Seu papel era salvar o capitão Laurent, que foi preso enquanto atacava Oran sob comando do bispo Renautilus Ignan, além de coletar informações de Mercave e enviá-las ao quartel-general. O plano original era salvar Laurent em colaboração com a Torre dos Magos, mas infelizmente para eles, os magos estúpidos da torre acabaram arruinando tudo.
Depois que o ancião Morustan foi preso pela Santa Estele, eles ficaram muito precipitados e com muita pressa. Era por isso que ele não gostava dos hereges da torre. E, apesar de tudo isso, eles ainda tiveram a coragem de dizer-lhe para descobrir a data da transferência do ancião Morustan para a grande capela de Zeon. Era incrivelmente irritante, mas Germain era o único dentro da academia que conseguia reunir informações significativas, então havia muita coisa sobre seus ombros. Foi ótimo que ele tenha conseguido entrar na academia sem levantar suspeitas, mas por causa das ações agressivas das forças especiais da velha fé e do ataque terrorista precipitado dos magos da torre, a academia estava em alerta máximo. Ele era parado onde quer que fosse e reunir informações se tornou muito mais difícil, o que significava que seria uma batalha árdua. Como estudante solteiro, apenas um calouro, era difícil encontrar informações confiáveis. Aquele dia foi o mesmo de sempre. Germain atravessava o campus sem sucesso. Ô tio! Olha quem é! É um dos nossos promissores juniores, não é? Alguém falou amigavelmente com ele. Era uma voz muito familiar. Sênior. Como você está? Tudo bem? Um veterano do segundo ano passou o braço em volta dos ombros dele com seu sorriso selvagem de sempre. Germain gostava bastante de sua atitude aberta, que o permitia fazer amizade com qualquer pessoa facilmente. Acabamos de terminar os exames intermediários, então. Finalmente posso descansar um pouco. É? É muito mais difícil no primeiro ano, por causa de todas as outras matérias que você precisa cursar além das eletivas. Esse foi um dos outros problemas que impediram Germain de coletar informações. Embora a academia fosse conhecida por conceder bastante tempo livre, isso era apenas para alunos do segundo ano em diante. Os alunos do primeiro ano tinham que aprender técnicas de sobrevivência, leitura de mapas e outras coisas. Então era incrivelmente difícil encontrar tempo além do fim da tarde. Certo, Júnior. Lembra da minha oferta? Por oferta, você quer dizer? Acabei de criar uma guilda de guardiões. Afinal, é difícil encontrar alguém com habilidades tão boas quanto você, mesmo entre os alunos do segundo ano. Então, o que você acha? O que você acha de se juntar à nossa guilda? Tenha em mente a ajuda que vem quando você mais precisa. Germain Luther ainda era jovem demais para ser racional o suficiente para entender esse conceito. Ikilei Player of the Academy capítulo 143, Preparações. Uma análise da vida do calouro Germain Luther da Academia Merkava não estaria completa sem uma análise de sua infância no mosteiro. Um dia, um bebê foi deixado em uma cesta na entrada do mosteiro de Micaela. Foi recolhido por um devoto pai. Germain foi criado sob os cuidados das irmãs de lá, junto com outros meninos e meninas que estavam lá por motivos semelhantes. Suas impressionantes habilidades de canto permitiram que ele se voluntariasse para o coral, apesar de ser tão jovem, e depois de mostrar talentos como cavaleiro, ele foi promovido a jovem cavaleiro da cruz. Devido ao sistema educacional ultrapassado da antiga fé, sua análise fundamentalista da Bíblia de Gödel, seu preconceito em relação à nova fé e a visão dos protestantes como hereges. O jovem cresceu e se tornou um racista maravilhoso. Por causa de sua atitude, tornou-se difícil para ele ser recebido positivamente quando estava com ateus e pessoas da nova fé. Mesmo quando estava com outros irmãos e irmãs da mesma religião, sua mentalidade extremista dificultava sua integração em grupos. Era ainda mais difícil porque ele era um elitista. Além disso, ir para a capela juntos. Eu já estou indo para outra. Eu não sigo nenhuma religião. Desculpe. Velha fé. Eu só vou à capela com Santa Estela. Velha fé. Estou bem. Como resultado, Germain se tornou voluntariamente um solitário que ostracizou todos os outros. É tão difícil encontrar um verdadeiro colega de fé em uma cidade tão corrupta como Merkava. Sua tentativa de propagar sua religião, dever de todo fiel, estava se mostrando desafiadora mais uma vez. Carregando o rosário de bronze que lhe fora dado pela ordem, ele carregava os pés desanimadamente quando alguém lhe falou: "E aí, novato? O que você está fazendo sozinho?" Disse o garoto, enquanto gentilmente o abraçava por trás. Era um veterano da academia que estava um ano acima dele. Sr. Corin? Você vai à capela? Sim. Zeon. Ou Sheruin. Zeon e Sheruin eram os nomes oficiais da nova e da velha fé.
O público tendia a chamá-los de nova e velha fé para facilitar as coisas para eles, mas muitos crentes da velha fé estavam extremamente descontentes com esse nome. Fé velha. Eles não eram velhos. Estavam simplesmente apegados aos fundamentos e aos velhos princípios. A avaliação interna de Germaine sobre Corim aumentou, só pelo fato de ele se referir a eles como Zion e Sheruim. Sheruim? Certo. Ah, entendi. Você tem um rosário de latão. Acho que nem precisava perguntar. Os membros da nova fé não escondiam sua extravagância e forneciam aos seus seguidores rosários de ouro e prata. Em contraste, a antiga fé fornecia rosários de latão, mais baratos, para corresponder à sua imagem pública de frugalidade e modéstia. Parecia que Corim tinha conhecimentos suficientes sobre religiões para distinguir os rosários. Estou indo para Zeon agora mesmo. Você não tem planos de vir à capela de Sheruim? Germaine viu o homem à sua frente com bons olhos. Ele era um raro cavaleiro de grau 1, difícil de encontrar em todos os graus, e também era o mestre de uma nova guilda de guardiões repleta de guardiões poderosos. Além de sua competência como cavaleiro, ele tinha amplas conexões dentro da academia e não havia motivo para não fazer amizade com ele. Além disso, ele era alguém que exalava uma aura positiva. A única coisa ruim sobre um talento tão incrível era que não posso fazer isso. Uma das minhas amigas é irmã da capela de Zeon, certo? Mesmo que eu não seja uma crente devota, não me parece certo levá-la para Sheruim. Ele fez más amizades. A irmã da capela de Zeon a quem ele se referiu era uma Jiangxi viva, o resultado final de um experimento de pesquisa maligno que transformou um humano vivo em um Jiangxi. Uma das maiores diferenças entre a velha e a nova fé era se elas aceitavam semideuses como humanos ou não. De acordo com as doutrinas da antiga fé, semi-humanos não eram existências aceitáveis. O Aham. Aquele Jiangxi não era o único. A vampira Mari, os homens fera-lobo Renhun. O jovem tinha uma relação íntima com existências que a velha fé não conseguia aceitar como humanos. Foi realmente uma pena. Que tal ir em missão quando voltar da capela? Temos uma missão para os guardiões e talvez precisemos de uma ajudinha. Eu sei. Você só pode fazer meio período. As aulas para calouros são lotadas, não é? Mas você sabia? Se você tiver bons resultados com uma guilda dos guardiões, pode dar baixa em algumas aulas. 1. Germaine havia se infiltrado em Merkava como espião. Para ele, o fato de poder ser dispensado de algumas lições e tarefas trabalhando como guardião era como uma maçã de ouro a qual ele não conseguia resistir. Mais importante ainda, a guilda de Corim estava prestes a se tornar uma guilda de guardiões de grau 1, com seus membros proeminentes. Trabalhar em uma guilda grande como aquela lhe daria mais oportunidades de coletar informações. 1. Do que se trata? Aparentemente, eles encontraram um covil de bestas demoníacas perto de uma vila que fica a uns 70 quilômetros daqui. Eles querem que a gente remova o mais rápido possível. É bem longe. A aliança não costuma lidar com missões de longa distância como essa. Está tudo bem. Temos uma arma secreta. Wak. A besta soltou um rugido estrondoso enquanto voava pelo céu. Misturado ao rugido estava o grito de uma pessoa. Embora Germaine fosse um cavaleiro de grau 2, ele teve dificuldade em se manter consciente diante do voo violento e implacável da besta alada. Wak. Sua inexperiência em voar em um wyvern quase lhe custou a vida. Ele quase caiu do assento que ficava no topo do wyvern. Ops! Pouco antes de cair, Corim agarrou sua mão e o ajudou a se levantar. Cuidado! Você afivelou o cinto de segurança corretamente? Hugo. Sim. B. Mas não consigo ver o que está à frente. Uma forte rajada de vento já vinha penetrando pelos seus óculos há algum tempo. A rajada fria fez seus olhos lacrimejarem e cobrirem sua linha de visão. Ah, tem uma rachadura nos seus óculos. Deve ser da vez que a gente deixou cair. Aham. Não. A garota vestida de freira, sentada na frente, respondeu a voz de Corim. Germaine estava bastante desconfortável com o semi-humano Aham, mas estava consciente de Corim e não se preocupou em expressar seu desconforto. Segura as rédeas um pouco. Vou pegar uns óculos extras. Depois de dizer isso, ele rapidamente vasculhou uma das bolsas que estavam sendo carregadas pelo dragão e tirou outro par de óculos. Coloque isso. Obrigado. Hugo. Germaine tentou pegar os óculos que Corim lhe dera, mas não conseguia enxergar o que estava à frente por causa das lágrimas e jogou os braços em vão.
O vento estava tão forte que afetou sua visão mesmo depois de enxugar as lágrimas. Ufa! Júnior. Fica parado um pouco. Agarrando seu rosto, Corinha enxugou as lágrimas que escorriam com as mangas antes de colocar delicadamente os óculos nele. Por fim, após recuperar a visão, o que Germain viu primeiro foi o sorriso no rosto do seu superior. Continuaremos montando dragões para viajar longas distâncias, então certifique-se de se acostumar com eles. Também não os usamos muito, mas há um instrutor de voo no galpão de dragões, então aprenda com ele. Ah, tudo bem. Bom homem. A franja que ele havia forçado para baixo estava bagunçada por causa do voo, e Corin contribuiu para a bagunça com um farfalhar. Aperte o cinto e certifique-se de que as tiras dos óculos não pressionem suas orelhas. Como um pai, ele ajudou Germain a colocar o cinto de segurança e apertou um botão nos óculos. Depois disso, até lhe deu uma barra de chocolate doce. Voar, na verdade, queima muitas calorias. Precisamos estar atentos, então aproveite. Obrigado. Algo que Germain sentiu ao vê-lo nos últimos dias foi que esse garoto era muito bom em cuidar das pessoas. Era como se fosse sua vocação. Não era de se admirar que ele fosse famoso até mesmo entre os calouros por ser um Big Brother gentil e generoso. Germain teria concordado plenamente com essa noção se não fosse pelo fato de ele andar por aí com semideuses. Foi por pouco. Enquanto perseguiam uma horda de feras em uma caverna, um verme gigante surgiu do nada e tentou matá-lo. Ele estava confiante de que não perderia para ele uma luta justa, mas o verme gigante era, inesperadamente, uma fera demoníaca muito perigosa em uma caverna tão pequena quanto aquela. Você está bem? A irmã de um rosário de prata estendeu a mão para ele. Sabendo que ela era uma semi-humana imunda, Germain quase instintivamente afastou a mão dela, mas hesitou ao ver o rasgo em suas roupas. Isso porque, no momento em que o monstro apareceu, ela pulou nos dentes largos do verme gigante, empurrando-o para o lado. Se não fosse por Warren, o próprio Germain teria sido devorado. Obrigada, veterano. Não. Germain era ético demais para dar um tapa na mão de quem salvou sua vida. Achei que fosse uma caverna de goblins. Porque tem um verme gigante. Parece que não é apenas uma caverna normal de goblins. Após aparentemente notar algo, Corin abaixou a cabeça e avançou lentamente. Parecia estar atento a algo. Sênior. Não baixe a guarda. Tem alguma coisa aqui. O que você quer dizer com alguma coisa? Predadores e presas não compartilham o mesmo ninho. Um verme gigante vivendo no mesmo lugar que goblins? Isso é muito suspeito, não é? Certamente, ele estava certo. Normalmente, bestas demoníacas não permitiam que outras invadissem seu território, mesmo que fossem da mesma espécie em alguns casos. Era assim que as coisas eram na natureza. Qualquer pessoa e qualquer coisa que invadisse seu território não passava de um inimigo. Mas é uma história diferente se tanto os goblins quanto o verme gigante forem familiares. Familiares. Esse era o nome dado às feras que tinham selos escravizadores gravados nelas por magos. Familiares perfeitamente obedientes eram apenas marionetes que se mantinham fiéis aos comandos de seu dono. Você quer dizer que tem um mago aqui? Exatamente. Na verdade, existem vários magos que pesquisam feitiçaria perversa depois de construir um laboratório perto de vilas rurais como esta. Aqueles magos imundos e perversos. Ao contrário das pessoas nobres de fé, os magos que eram apaixonados por seus próprios benefícios e experimentos pessoais tendiam a não ter medo de fazer coisas horríveis. Essa era uma das razões pelas quais os juízes religiosos, tanto da nova quanto da velha fé, detestavam os magos. Germain também começou a andar com cautela enquanto observava a caverna. De repente, Corin levantou a mão e os deteve. Warren. Não. Destruam tudo. Capturem os magos. Ok, imediatamente, Warren começou a correr pela caverna. Quang. Kajiki. Desgraçado. Quem você pensa que eu sou? Quack. Como Corin esperava, este era de fato o laboratório de um mago que estava conduzindo experimentos horríveis. O que? Foi uma cena horrível. Havia uma grande variedade de tubos de ensaio cheios de fluidos, e dentro deles estavam incubadas várias feras, cada uma delas exalando uma aura escura. Embora Germain não soubesse o que era, estava muito claro que alguns experimentos malignos estavam acontecendo ali. Olhem ao redor. Não podemos levar tudo conosco, então vamos pegar os documentos importantes e entregá-los à aliança.
Corin e Warren começaram a carregar os magos neutralizados e os monstros incubados, enquanto Germain foi designado para encontrar os registros de experimentos dos magos aqui. Pessoas que conduziam tais experimentos malignos tinham que ser punidas pelos inquisidores da ordem. Como um homem devoto e de fé, Germain não conseguia deixar de lado tal conduta perversa. HNN? Foi quando um documento entrou em seus olhos. Esse era uma carta secreta enviada ao mago que conduziu o experimento. Para Germain simplesmente deixá-la de lado, o emblema esculpido na carta significava muito. Um selo de latão sem emblema. Germain sabia o que era aquilo. Era o mesmo selo usado por operações secretas como os Chargers of Ticros, que realizavam missões secretas. Ao injetar poder divino neste selo sem emblema, ele revelaria uma cruz invertida na cor latão. Exatamente como estava acontecendo agora. Por quê? Isso está aqui? Ao abrir a carta e ler o que havia dentro, Germain não conseguiu evitar um arrepio. Caro mago Geron da Torre. Para o seu experimento. Não sequestre ninguém. Em breve, enviaremos meninos com menos de 13 anos. Gerre este emblema, esta caligrafia. E a assinatura no final. Eram todas coisas que ele conhecia muito bem. Ele se foi. L. Escondeu alguma coisa. Depois de atacar o laboratório secreto do Mago Negro, eu intencionalmente disse a Germain para vasculhar o laboratório. Mesmo em Lendas Heroicas de Aran, esta era uma missão onde você poderia encontrar a carta secreta do Bispo Renautilus Ignan da Velha Fé. No jogo, era apenas um pedaço de texto que explicava a história de fundo da missão, mas no mundo real, era uma evidência conclusiva que poderia ser usada para abrir um julgamento religioso. O que ele fará? Bem, só há uma maneira de descobrir. Germain Luther era um vilão, mas diferente ao mesmo tempo. Durante o jogo, ele era um chefe intermediário relativamente forte que aparecia com Renautilus Ignan e os Cavaleiros da Velha Fé após descobrirem sua identidade como espião. Mas, na verdade, ele era o melhor exemplo de uma pessoa de boa índole, criada com uma educação terrível. De qualquer forma, como ele estava a meio passo do reino de ser um fanático religioso, se ele tentaria esconder o lado hediondo de sua ordem ou denunciaria Renautilus Ignan era algo que só o tempo poderia dizer. Como o jogo havia se tornado o mundo real, todos se movimentavam e pensavam por si mesmos, então era difícil dizer qualquer coisa com certeza. Warren. Fique aqui e continue trazendo as provas com Germain. Não deixe que ele se aprofunde mais. E se ele perguntar para onde você foi? Diga a ele que vou cagar. Bom. Ela me deu um chute na bunda. Ultimamente, Warren. Ou melhor, não parecia mais se divertir com minhas piadas. Será que ela estava na puberdade? De qualquer forma. Fique aqui. Deixando para trás que de repente estava agindo com frieza, fui mais fundo no laboratório secreto. Você impediu os experimentos perversos do Mago Negro, Geruan. Você será recompensado conforme o preceito. Randolph dificuldade, dá mais recompensa, distribuição uniforme de 10 pontos Randolfo. Esse era o nome de um soldado que guardava a grande capela de Sheroin e do personagem principal da missão secundária, pai e seu filho desaparecido. Renautilus Ignan estava sequestrando e enviando algumas crianças para apoiar os experimentos secretos do Mago Negro Geron, e uma delas era o filho mais novo de Randolph. A razão pela qual vim aqui também foi porque eu queria lidar com isso antes que a missão aparecesse. E mais. Derrotar alguns dos magos da torre e limpar o preceito algumas vezes. Lembrei-me das mensagens do sistema que apareceram no caminho para cá. Doron Arski derrotou o Mago Azul, Firenei. Você será recompensado conforme o preceito. Crenel Lunder derrotou o Engenheiro Golem, Draven. Você será recompensado conforme o preceito. Yuen derrotou a Druida Distorcida, Jana. Você será recompensado conforme o preceito. Essa era a prova de que os membros da guilda estavam trabalhando duro. Usando as informações que eu lhes dei, eles estavam lidando com as missões secundárias que deveriam estar disponíveis após o fim do quinto arco, de antemão. A maioria deles estava relacionada aos magos da torre, e essas ações malignas vindas de todo o mundo seriam reveladas repetidas vezes. Ainda falta um grande. Espere só. Graças a isso, eu estava recebendo muitas recompensas através do meu preceito, mas isso não era tudo. Originalmente, eram missões secundárias que deveriam ser concluídas pelo jogador. Em outras palavras, haveria uma recompensa para o jogador. O Mago Negro Geron, que derrotamos aqui,
Fazia parte do grupo que ansiava pelo advento do paraíso e estava conduzindo uma pesquisa bastante importante. Ele próprio estava no nível de um mago semi-grau 1, então era fácil perceber o quão significativa essa pesquisa teria sido para eles. O que eles estavam experimentando aqui? Como jogador do jogo, eu sabia exatamente qual era a resposta para essa pergunta. Mas no fundo da caverna, ecoando atrás de uma parede que bloqueava tanto a visão quanto o som, estava a entrada. Chutando a parede, eu a derrubei. Como esperado de um mago inteligente, a camuflagem era muito grosseira. Ao romper, pude sentir uma sensação escorregadia fluindo de dentro. Essa foi uma das coisas que também vi na última iteração. Era um vestígio do paraíso que não existia mais neste continente, deixado pelos Dainan antes de sua queda. Encontrei. Cabeça de mata. Depois, monstro de 100 pernas e 4 cabeças. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.